O título da meditação de hoje é Passos para o Perdão, e o texto bíblico está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Vamos para alguns exemplos. Número 1. Lorena pegou o material da menina da sala dela e sabia que não deveria fazer isso, foi bem pensado, foi proposital, mas mesmo assim levou embora. Quando chegou em casa, ela percebeu que não é a melhor decisão. É verdade. O que ela fez? No dia seguinte, ela devolveu o material e pediu perdão à menina e pediu perdão a Deus também para que se sentisse melhor, sem o peso na consciência. Já Marcelo, sabendo que ia sair com a galera para comer um lanche e tal, pegou um dinheiro do pai emprestado sem avisar nem nada e, cara, no fim das contas ele... Hello, darkness, my old friend. Não é bem esse o caminho. Ele avisou o pai, ainda que ele se sentisse meio mal, foi devolver e pediu perdão. Obviamente depois houve um ajuste para que ele pudesse ter um lanche com a galera, mas mesmo assim ele pediu perdão e ele passou a pedir o dinheiro para o pai. Já Carlos, ele começou a entrar em alguns sites, alguns jogos que não valiam tanto a pena, ou na verdade, que sabe que Deus não curte tanto, porque isso vai interferir na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, vai trazer algumas coisas que não valem muito a pena. Nesse caso, já houve algo diferente. Carlos não se arrependeu e continua fazendo isso. Nossa. E por último, Gustavo também fazia algumas coisas que eram meio zoadas. Na verdade, ele zoava as pessoas e não teve essa mudança de pensamento. Continuou colocando muitas pessoas para baixo, alguns colegas de sala, e ele vivia dessa maneira, aquele velho bullying que a gente conhece. Não dá nada. Gustavo também não pediu perdão nem a Deus, nem às pessoas e continuava vivendo isso, manchando o seu coração. Temos 4 exemplos, todos fizeram algumas coisas que não valiam muito a pena, que não eram corretas. 2, no caso de Lorena e Marcelo, os 2 se arrependeram e pediram perdão. Olha só, olha que legal! Já Carlos e Gustavo tomaram outro rumo e não pediram perdão, não se arrependeram e não quiseram permitir essa purificação. Errou! É importante entender que na meditação de hoje a gente vai para um rumo que depende agora de você. Deus está disposto a limpar o seu coração, tirar a mancha do pecado. Mas para que isso aconteça, Deus precisa que você tome a decisão de pedir o perdão, de vivenciar esse relacionamento com Ele e esse arrependimento. Portanto, viva isso com Deus. A meditação ela comenta sobre 3 passos com relação à ideia ou esse momento de perdão. O primeiro deles é ser honesto e reconhecer o erro. Não adianta de nada querer esconder aquilo que você fez, pensou, falou, não importa. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe para poder ajudar você. O segundo passo é agir, é pedir perdão. Primeiramente pedir perdão a Deus e o segundo momento, ou segundo ponto, é pedir perdão à pessoa a qual você fez mal. Isso se houver possibilidade. Mas o terceiro ponto é seguir em frente. Isso pelo fato de que Deus já está te perdoando. E se você foi resolver isso com a pessoa, que você deixe isso para trás e já ficou resolvido. Caso haja alguma situação que não possa ser resolvida, pelo menos o perdão de Deus já está garantido. Isso é o suficiente para que você possa ter o seu coração limpo, purificado. Mas sempre que possível, peça perdão à pessoa também. Com certeza. Portanto, reconheça o seu erro. Peça perdão e siga em frente. Não precisa ficar se corroendo. O perdão liberta você e liberta as outras pessoas. Ora comigo? Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas e pedimos que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que você sinta o perdão de Deus. Que Ele te abençoe muito. Então, coração de melão da Prof, você gostou da meditação? Você percebeu que mensagem enriquecedora o pastor deixou para mim e para você na nossa aula hoje? Eu amei, eu espero que você também goste muito, ok? Agora que nós já estamos fortalecidos espiritualmente, vamos trabalhar. E para isso eu quero lembrar a você que nós trabalhamos na aula passada com o texto, lembra? O balanço, que é o gênero textual do conto psicológico. Lembrando que você viu na aula passada que o conto é uma narrativa curta, com poucos personagens. O conto psicológico eu tenho o tempo cronológico e o psicológico, por isso há um momento de perceber as emoções do personagem, ok?
Depois, então, na aula passada, nós também realizamos os exercícios de construção dos sentidos do texto balanço. Hoje eu quero trabalhar com você o funcionamento da língua, mas com relação ao foco narrativo. E aí você vai virar aí a página, na página 120 e na 121 que nós vamos trabalhar. Mas antes eu gostaria de solicitar a você que pegasse, então, uma canetinha aí para destacar algumas informações importantes aqui no seu livro. Hoje nós vamos trabalhar com foco narrativo. Dentro da narrativa psicológica, que foi que nós trabalhamos no conto O Balanço, ok? E nós percebemos o quê? Que as ações, o espaço, o tempo, eles são frutos da experiência psicológica do protagonista. Então, de experiências que ele viveu e ele está lembrando. E isso mexe com o quê? Com o estado emocional do narrador, de quem está contando a história, ok? E quando as coisas e as ações, elas existem apenas na mente, nós temos agora o mundo físico desfeito, ok? E isso não se confunde com flashback. O que é o flashback? Flashback é um recorte da sequência da narrativa para trazer um fato passado. E no conto Balanço, os fatos, o quê? Eles somem e não voltam mais, ok? Não é um flashback, então. Neste texto, nós vimos um tipo de narrador. E de acordo com o narrador, nós temos o foco. O narrador quem é? É aquele que conta a história. E o foco narrativo, ele também pode ser chamado de ponto de vista e também de perspectiva. O que é isso, prof? É a posição, então, e o modo como o narrador vai contar a história em relação aos fatos. Isso é importante. Então, os modos de narrar são dois. Ele pode acontecer observando-se a narrativa ou observando os outros. Se for observando, nós temos uma observação que intrusa. Se for observando os outros, nós temos uma observação neutra, à distância. Tudo bem? E aí nós temos o narrador, que ele pode ser, então, pode ser o narrador em primeira pessoa. E aí, em primeira pessoa, você vai agora mudar a cor da sua canetinha aí de destacar. E nós vamos perceber que o narrador em primeira pessoa, ele vai contar a história, de uma experiência em que ele faz parte. Ele não conhece todos os detalhes, mas ele faz o quê? Ele aproxima o leitor, certo? Da narrativa. E ele estabelece também a distância de tempo entre o eu que vive a história e o eu que narra os fatos. Por isso é o narrador em primeira pessoa. E aí eu tenho duas formas que esse narrador pode aparecer na primeira pessoa, que é o narrador observador. Eu posso ter um narrador personagem, e aí você tem um exemplo bem prático que nós usamos no nosso cotidiano, que a selfie mostra isso. É quando você tira a sua própria foto, você tira a foto da sua história, você é narrador personagem. Mas você pode convidar outros a tirar foto com você. Você está num evento e aí você tem um narrador testemunha. O que acontece com esse narrador? Qual é a diferença do narrador personagem? No narrador testemunha, ele vai falar do quê? De outros personagens, mas ele vai se incluir no foco. Ele vai narrar do ponto de vista fixo. Aí eu vou perceber o que os próprios sentimentos e as percepções desse narrador testemunho. Mas o ângulo de visão é limitado, porque ele está contando da visão dele. Ok? Ótimo. Agora nós temos também o narrador na terceira pessoa. E agora sugiro a você que mude novamente a cor da sua canetinha de destacar, a fim de que você acompanhe e marque isso muito importante no seu livro. O narrador na terceira pessoa, ele fica o quê? Ausente, fica ausente da história. Ele assume o papel de quê? De sabedor de tudo.
ok? Da linguagem, do ambiente, do sentimento, das ações, das emoções dos personagens. E aí, na terceira pessoa, eu tenho 3 tipos de narrador. O narrador observador, que ele vai, o quê? Conduzir o foco, certo? Sobre o ambiente, os fatos, sobre as ações do personagem, mas o que é mais importante, ele não participa da história. O narrador observador, ele não participa. Ele só apenas, ele observa os aspectos exteriores. Agora, o narrador onisciente neutro, ele não participa da história como o quê? Como personagem, mas ele conhece tudo, inclusive os pensamentos, os sentimentos dos personagens, e ele tem a liberdade de narrar todas as informações do enredo, do cenário, dos personagens, ok? Então, isso são informações importantes. E o narrador agora onisciente intruso. Aqui eu tenho uma característica de um dos autores da literatura, que é Machado de Assis, faz bastante isso nas suas narrativas. Bom, o narrador onisciente intruso, ele tem as mesmas características que o onisciente neutro, ok? Mas ele vai mais além. Ele omite a opinião. Sobre o quê? Sobre a moral, sobre os costumes do personagem. E ele, dessa forma, ele está fazendo o quê? Retardando a narrativa, porque ele passa a conversar com o leitor abertamente e interrompe essa trama, né, para explicar o que narrou por meio de fatos passados ou por meio de fatos passados ou contextuais, ok? Então, você percebeu que temos 2 tipos de narrador, narrador na primeira pessoa e narrador na terceira pessoa. Narrador em primeira pessoa, ele pode ser narrador personagem, narrador testemunho. Agora, na terceira pessoa, ele pode ser observador, onisciente neutro ou onisciente intruso, ok? Qual será o tipo de narrador, professora, que nós tivemos no texto Balanço? Boa pergunta, quero dizer a você que foi o narrador onisciente neutro. Ok? Na nossa narrativa, nós tivemos, então, esse tipo de narrador, ok? Então, isso é muito importante que você reconheça essas nomenclaturas, porque elas aparecem em determinadas questões e você precisa dominar. Agora, vamos resolver algumas questõezinhas, já que você sabe tudo sobre foco narrativo. Então, vamos à primeira questão. E você agora precisa pegar seu lápis aí para preencher. Diz o seguinte, na 1, releia o penúltimo parágrafo do conto Balanço da página 115. O velho sentou-se cabisbaixo, com as costas arqueadas, no assento vazio do balanço, agora convertido em cadeira de embalo, e olhou para o nada. Quem é o personagem aqui? É o velho, ou idoso, ok? Agora vamos ver. Qual é a composição do cenário? Um assento vazio do balanço, transformado numa cadeira de embalo. Essa é a resposta da letra B. Agora vamos fazer a letra C. Em que pessoa e tempo gramatical estão os verbos do narrador? Estão o quê? Na terceira pessoa do singular, certo? No pretérito perfeito, ok? Do modo indicativo, que é o modo da certeza. Como você consegue comprovar isso? Através deste verbo aqui, um só. Sentou-se. Apenas um verbo para confirmar a nossa resposta. Agora vamos fazer a letra D. E aí na letra D pede o seguinte.
Qual é o foco narrativo? Como o narrador focaliza a cena e o protagonista. Como é que ele se apresenta, então? Vamos lá? É onisciente, neutro, que nós já havíamos conversado. Ele termina, então, com ações finalizadas com um tom pessimista de insatisfação. E essa é a resposta da letra D, ok? Então, preenchemos toda a página 121. Agora, vamos concluir com a página 122. Então, vamos acompanhar a professora aqui. Aí, na 122, você tem a questão 2. E a questão 2 pede o seguinte: analise o seguinte trecho. O menino brincava alegremente no lindo balanço do parque, com as mãos bem agarradas às correntes do brinquedo e soltando o corpo para trás, sorridente, enquanto um gostoso frio tomava conta da barriga. O primeiro parágrafo. Agora vamos responder. Quem é o personagem desse trecho aqui? Quem? O menino. Ótimo. Como é o cenário em que o menino está? Um parque, né? Nós percebemos que ele está num parque. Aonde? Um balanço com correntes. Ok? Essa é a resposta da B. Agora, vamos à letra C. Em que pessoa e tempo gramatical estão os verbos? Está novamente na terceira. Está novamente na terceira pessoa do singular, ok? No pretérito perfeito do indicativo. Um exemplo para comprovar isso, quando fala que o menino brincava. Desculpe, vamos arrumar. Brincava está no pretérito perfeito, né? Está no pretérito imperfeito. Os dois estão no pretérito, só que o do idoso está no perfeito e o do menino está no pretérito imperfeito. E do idoso no pretérito perfeito, mas os dois são do modo indicativo. Letra D, qual é o foco narrativo? Onisciente, neutro. Ótimo. Agora, como é que o narrador focaliza a cena? Por ações inacabadas. Ações inacabadas. Só que agora é diferente. Aqui eu tenho um tom otimista, né? Um tom de quê? De alegria. E lá na cena do idoso eu tenho um tom pessimista, ok? E aí, então, juntos agora, eu espero que você tenha completado o seu livro, as suas atividades, que é o seu conteúdo muito importante, a fim de você entender quais são os tipos de foco narrativo que nós temos, certo? Então, nós temos, só para relembrar com você, o narrador em primeira pessoa, que pode ser o narrador personagem ou narrador testemunha, e depois nós temos na terceira pessoa, que ele pode ser observador, certo? Onisciente neutro, que foi do texto que nós trabalhamos, o balanço, e agora onisciente intruso. Tudo bem? Muito bem, fechamos a nossa aula hoje, vejo você na próxima. Até lá!